Bem, vamos lá então, então boa noite. Bom, eu já publiquei no Moodle os os vídeos correspondentes aos tópicos que faltam para a gente abordar no curso, ok? E não gostaria de, nesse nosso encontro síncrono, de repetir o que está ali no já no Moodle, editado inclusive, então está melhor, explorar os temas, nesses vídeos. Então, o que eu queria era complementar alguns conceitos e abordar a questão mais operacional, tá? Então, o que ocorre é que se nós temos sistemas que são multieletrônicos, nós não temos uma solução exata da equação de Schrödinger para esses sistemas. Então, nós precisamos lançar mão de métodos que são aproximados. Isso não significa que o nosso resultado não será acurado. Nós conseguimos resultados muito acurados e, quando é possível a sua comparação com os dados experimentais, se observa uma grande concordância. E a maior parte desses métodos se baseiam em duas grandes categorias, que são os métodos. É o método variacional, na verdade, e o método da perturbação, tá? No vídeo faltou talvez enfatizar alguns aspectos do método variacional e, sobretudo, o procedimento operacional de como nós lidamos com sistemas que são relativamente simples, tá? Bom, o que ocorre? O que o método variacional nos diz? Se nós temos uma função de onda que descreve um sistema, por exemplo, psi, e psi não for uma autofunção do operador de interesse, e nós estamos, nesse momento, interessados na energia, o cálculo da energia sempre vai dar um resultado maior do que o valor real. Então, se nós temos uma função de onda que não é uma autofunção do operador hamiltoniano do nosso sistema, e nós calcularmos a energia, esse valor vai ser maior do que a energia real. Então, nós escrevemos assim, que o valor da energia, como, por definição, essa função de onda não é uma autofunção do operador, você não pode calcular a energia através de uma equação de alto valor. Então, o que você faz é calcular o valor médio. Então, a energia é igual, energia do valor médio, tá? Que é o valor esperado. É a integral, como a gente já viu antes, psi, o hamiltoniano, psi de tal, que é o elemento de integração, dividido, então, por, por esse termo, ok? Se a função de onda for normalizada, o denominador aqui vale 1 e você não precisa calculá-lo explicitamente. Este daqui é o cálculo do valor médio, que a gente viu, inclusive, na primeira parte do curso. Qual que é a razão, então, disto daqui e do teorema variacional? O que o teorema variacional nos diz é que, se essa função de onda aqui não for uma autofunção do hamiltoniano do sistema de interesse, essa energia vai ser sempre maior que a energia real, ok? Essa daqui nós chamamos de integral variacional. Agora, na sua forma completa, ela serve tanto para função de onda, que é uma autofunção, como
uma função de onda que não é uma autofunção. Se a função de onda, se o psi for uma autofunção, então a energia vai ser igual à real. Opa. Mas se psi não for uma autofunção, a energia vai ser maior do que a energia real. Então vamos lá. O que diz o teorema variacional? O teorema variacional nos diz que se nós calcularmos a energia para um sistema, através da integral variacional, essa energia vai ser maior ou igual à energia real. Se o psi for uma autofunção do operador, então a energia vai ser igual à real. Mas se o psi ele não for uma autofunção do operador, então a energia calculada, que é o valor médio, vai ser maior que o valor real da energia, ok? A gente deve lembrar que nós vimos na primeira parte do curso que quando a função de onda é uma autofunção do operador de interesse, e aqui nesse caso é o operador energia, o valor médio vai ser igual ao alto valor. Então, essas ideias estão todas intimamente relacionadas, ok? Por exemplo, reforçando, se psi for uma autofunção do operador, o valor médio vai ser igual ao alto valor, portanto, vai ser o valor real. Então, a integral variacional vai ser igual ao valor de energia real. Agora, se a função de onda não for uma autofunção do operador, nós não podemos calcular o valor, o alto valor, claro. O que nós podemos fazer? Calcular o valor médio. E esse valor médio, ele vai ser sempre maior do que o valor real, ok? Por que que é assim? Por que que a energia calculada, quando nós temos uma função de onda que não é uma autofunção do operador, vai ser sempre maior do que a energia real? É que se você se lembra da primeira parte do curso, exceto para o caso em que a função de onda é uma autofunção do operador, o valor médio sempre vai ser igual, sempre vai ser maior do que o alto valor, ok? Porque vamos supor, olha, se a gente tem psi, que não é uma autofunção do operador hamiltoniano, ou seja, isto daqui, dando, por exemplo, E0, é, não existe, ou não conhecemos, ok? Não conhecemos. Então, o que acontece? Você pode, sim, expressar essa função de onda como uma combinação de autofunções, que era, por exemplo, C1, φ1, mais C2, φ2, mais C3, φ3, e assim por diante. E qual que seria o valor médio da energia? O valor médio da energia vai ser igual ao quê? A C1 quadrado multiplicado pelo alto valor de φ1. φ1 é um alto valor, ok? É o alto valor, então vou colocar E1 mais C2, E2. O que que é E2? E2 é o alto valor de φ2, ok? E mais esse coeficiente e esse alto valor E3. Então, sempre o valor médio vai ser maior
do que o alto valor do estado fundamental. Porque o alto valor do estado fundamental corresponde a essa função que está aqui. Então, todos os outros termos vão agregar um valor de energia e, portanto, o valor médio vai ser sempre maior do que o valor real quando nós calculamos, quando nós utilizamos para o cálculo do valor médio ou valor esperado, que é a mesma coisa, uma função de onda que não é uma autofunção do operador, tá? Então, o teorema variacional, ele explora essa situação, ou seja, o fato de que a função de onda utilizada para calcular a energia, que é distinta da autofunção, vai te dar um valor que é maior do que o real. Então, o que nós fazemos? Não tem jeito, sempre o valor que nós vamos calcular vai ser maior do que o valor real? Sim, não tem jeito. Ele pode ser menor? Não, de jeito maneira. Ele pode ser igual ao valor real? Até pode, mas aí a tua função é, tem que ser obrigatoriamente uma autofunção do operador. Mas se não for uma autofunção do operador, a tua energia calculada pela integral variacional, que é esta daqui, que é a integral do valor médio, vai me resultar num valor maior do que a energia real. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos uma função de onda tentativa, ok? Uma função de onda qualquer, mas que, claro, que respeite as condições de contorno impostas pelo sistema de interesse, ok? E nós introduzimos dentro dessa função um parâmetro variacional. Por quê? Um parâmetro variacional é um parâmetro que você pode variar. Olha, a energia, que eu vou colocar aqui, que é a função de um parâmetro variacional que eu vou chamar de alfa, por exemplo, tá? A energia sempre vai ser maior? Sim, sempre vai ser maior. Então, se vai ser maior, que seja, em sendo maior, ainda que seja o mais próximo do real. Então, em sendo maior do que o real, que seja a menor energia possível. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos uma função de onda tentativa, que não é, que em geral não é uma autofunção do operador, introduzimos um parâmetro ali que a gente possa variar. Vamos variando esse parâmetro e vamos calculando a energia, até que a gente tenha a menor energia possível para aquela função tentativa. Então, nós precisamos identificar qual é o valor desse parâmetro variacional que confere à função de onda tentativa a menor energia, tá? Então, o exemplo é o seguinte, inclusive, esse exemplo não resolvido está comentado no vídeo. Imagine que nós queiramos saber qual que é a função de onda para o átomo de hidrogênio, a função de onda 1s. Ah, essa daqui nós sabemos, para o hidrogênio e para o hidrogenoide. Nós sabemos que essa função é o quê? Z ao cubo dividido por π elevado a meio, que multiplica E menos Z e R, em que R é o raio, ok? Esta daqui é a função para o átomo, para o orbital 1s do átomo de hidrogênio. Como que isso aqui foi obtido?
Ah, isso daqui nós vimos lá na segunda parte do curso. A gente pegava a parte radial, multiplicava pela parte angular. A parte radial incluía o polinômio de Laguerre. E a parte angular? A parte angular eram os harmônicos esféricos, ok? E essa função é uma autofunção do Hamiltoniano? É. Neste caso, é. Todas as soluções do átomo de hidrogênio são autofunções do Hamiltoniano, ok? É, beleza. Então, essa função aqui eu já conheço, tá? Mas eu vou fazer apenas um exercício mental. Eu vou imaginar que eu não conheço, tá? Eu conheço, claramente. Isso é uma solução, um S do átomo de hidrogênio, nós já trabalhamos com ela, em que o Z é a carga nuclear. Você vai se lembrar dessa função aqui com o A0 aqui embaixo, ok? E sem o Z. Bom, a gente trabalhou sem o Z porque nós estávamos trabalhando com o hidrogênio. Mas para você distinguir um hidrogênio de um hidrogenoide, a única coisa que você faz é trocar o Z aqui. No hidrogênio, o Z é igual a 1. Agora, se você estiver querendo descrever o hélio mais, por exemplo, a função de onda é um S para o hélio mais. O hélio mais tem apenas um elétron, então é um hidrogenoide. Como que é o orbital 1s para o hélio mais? É, é a mesma função aqui, o mesmo arcabouço, só que no lugar do Z você vai colocar 2, ok? Então vai ficar 2 ao cubo dividido por π elevado a meio e 2 menos 2R. E para o lítio 2 mais? Ah, então Z é 3. E assim por diante, tá bom? Então, nós conhecemos, sim, exatamente as soluções do átomo de hidrogênio. Essas soluções são autofunções do operador, desculpa, hamiltoniano, tá bom? Mas nós vamos fazer de conta, vamos fazer um exercício mental que nós não conhecemos, tá? E que nós temos uma função tentativa. E essa função tentativa tem um parâmetro variacional. Eu vou chamar esse z aqui do parâmetro variacional e vou dar a ele a letra grega xi. Então, a minha função de onda tentativa vai ser um parâmetro variacional, ok? E o parâmetro variacional aqui também. O que eu quero fazer com esse exercício mental? Eu quero determinar qual que é o valor do meu parâmetro variacional. Que valor é este? Ora, este é o valor que vai resultar na menor energia, que é o que diz o teorema variacional. Se você for calcular o valor de energia, ou o teu valor vai dar igual ao valor real ou maior, nunca menor. E quando que você vai ter o valor igual ao real? Quando a sua função de onda for uma autofunção do operador. Se a função de onda não for uma autofunção do operador, a energia vai dar sempre maior. Se vai dar sempre maior, em sendo maior, que seja menor, que forneça a menor energia. Da ótica do teorema variacional, quanto menor a energia associada à função de onda, melhor é a função de onda e o resultado está cada vez mais próximo
do valor experimental. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa energia em função do, em função do parâmetro variacional, ok? E depois que eu fizer isso, eu preciso encontrar qual que é o valor do parâmetro variacional que me dá a menor energia. Então, eu tenho que calcular a integral variacional, ok? Como que ficaria? A integral variacional vai ficar assim, ó, a energia vai ser igual à integral, função de onda tentativa, operador, função de onda tentativa, como nós vimos anteriormente. Ok? Então, esse psi, o que, que é? É este que está aqui. Olha, essa função aqui, ela já está normalizada, porque eu tirei da função de onda do átomo de hidrogênio. Então, isto daqui vale 1. Eu não preciso me preocupar. Eu só preciso calcular essa parte aqui, que é o numerador, ok? Como eu não tenho o valor do QC, é claro que a minha energia vai ser dada em função do QC. Eu não vou ter um valor direto, numérico de energia. Eu vou ter uma função que depende do parâmetro variacional. Aí eu vou procurar qual que é o valor desse parâmetro variacional que me dá a menor energia, ou, em outras palavras, que minimize o valor da energia, tá? Então, como que ficaria? Ficaria assim, ó, essa integral. O valor da energia tem que ser igual à integral, só que agora eu vou começar a tratar direto o nosso sistema. E vou olhar para as características do nosso sistema. Essa expressão é uma expressão genérica. Então, para o nosso sistema, nós estamos trabalhando com um átomo. E um átomo, nós o descrevemos com uma função de onda como essa daqui, tridimensional. Portanto, isso é uma integral tripla. Então, é isso daqui, aqui vai de zero a infinito, de zero a π e de zero a 2π. Aonde estou? Estou aqui, tá? Então, eu vou pegar isto daqui, vou tentar colocar um pouquinho mais para cá. Tá? E também isso daqui, colocar mais para cá. Ok, função de onda. Então, a função de onda vai ser, na verdade, o complexo conjugado da função de onda, só que como a função de onda é real, não vai fazer diferença alguma. Então, aqui, ó, xi sobre π elevado a meio e menos xi que multiplica R. Estou aonde? Aqui, tá? Não vou colocar o complexo conjugado, porque a função de onda é real. Hamiltoniano. Esse é o Hamiltoniano para o átomo de hidrogênio. Você lembra como que ele era? Ele era isso aqui, ó. O Hamiltoniano. O termo de energia, vou colocar passo a passo, ó. O termo de energia cinética e o termo de energia potencial. Aqui eu estou colocando em unidades atômicas, ok? Se você não se lembra, não deixe de dar uma olhadinha no vídeo sobre átomos multieletrônicos. Em unidade atômica, se você tiver em unidades fundamentais, o teu operador energia cinética vai ser isto daqui. Claro que
você tem aqui o laplaciano, tá? E esse fulaninho aqui, o termo de interação do elétron-núcleo, vai ser dado como Z, que vai ser 1, Z ao quadrado, 4π E0 de R, tá? Só que quando você está em unidades atômicas, aqui vai ficar Z sobre R apenas, tá certo? Agora, como nós estamos falando do átomo de hidrogênio, o nosso Z aqui é 1, eu vou deixar como está, ok? E, então, estamos aqui, e agora vamos colocar a função de onda novamente. Então, vai ser que se ao cubo dividido por π elevado a meio e menos que se R e o elemento de integração, que é R quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Tá? Agora eu vou explicitar este operador aqui. Então vai ficar assim: o valor da energia é igual à integral tripla, zero a infinito, zero a π em θ e zero a 2π em φ. Agora, a função de onda. Opa, aqui está faltando 3. Ok. E menos. E esse termo aqui de energia cinética, ok? Esse termo, ele é, se você se lembra, assim, menos meio, e depois, o Laplaciano aqui, o Laplaciano, ele é 1 sobre R quadrado, primeira derivada em função de R, derivada de R quadrado e a derivada da derivada, depois mais 1 R quadrado seno de θ, a derivada em função de θ, seno de θ, que multiplica a derivada em função de θ, e depois, esse valor tem que colocar aqui, porque é isso que eu estou colocando aqui, é o Laplaciano. Ok? Este termo aqui todo, ele é energia cinética. E aqui você vai colocar energia potencial. E então, a função de onda novamente, que se ao cubo, π elevado a meio, e menos que se R. E depois o elemento de integração, que é tudo isso daqui. Tá? O que acontece? A nossa função, ela é uma função
que ela tem uma simetria esférica, porque ela não tem dependência angular. Se ela não tem uma dependência angular, o que que acontece? Essas derivadas aqui, em relação à parte angular, vale zero. Então, este termo aqui desaparece. E você só precisa resolver em R, ok? Por quê? Porque os termos angulares, eles existem sim na função de onda, só que são constantes. Então, como não há uma dependência angular, essas derivadas, a derivada de uma constante é zero. Então, para resolver esse problema, você precisa apenas olhar para a parte de R. Como que fica, então, a integral que nós queremos resolver? Vai ficar assim, a integral, opa, vou cor mais clara aqui, a energia vai ser igual à integral, ok? De zero a infinito, de zero a π, de zero a 2π, ok? De que se elevado a meio e E menos que se R, ok? Então, essa é a função de onda. Agora, o operador energia total, que é, primeiro, o termo de energia cinética, só importa para a gente a coordenada, a variável, na verdade, R. Não vou pôr como derivada parcial, porque só tem a derivada em função de R. E esse daqui que é o termo de energia potencial, de atração do eletronúcleo. Agora, a função de onda, e o elemento de integração, ok? É essa a integral que nós precisamos calcular. Se a gente calcula essa integral, o que nós estamos encontrando? Nós vamos encontrar um valor numérico? Não. Um valor numérico não, porque nós não conhecemos o valor de Xi. O que nós vamos encontrar como resultado é uma função. Uma função que descreve como a energia depende desse parâmetro variacional que é o Xi. Sabendo como a energia depende de Xi, eu vou escolher qual que é o melhor valor de Xi. É aquele que vai me dar a menor energia, ok? E para a gente descobrir isso, nós vamos ter que encontrar um mínimo na dependência da energia com o parâmetro variacional. E como que a gente faz isso? O mínimo a gente acha caracterizando a primeira derivada, tá? Mas isso eu vou comentar em seguida. O que eu quero é que você veja como que é o aspecto operacional para a gente calcular uma integral como essa, que lembrando, essa integral é o valor da energia média, que é a integral variacional, para uma função de onda tentativa, que tem um parâmetro variacional, que é o Xi. E com isso, a gente vai encontrar como que a energia depende de Xi, tá? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente tem aqui uma constante e tem essa mesma constante. Nós podemos, então, tirá-la do integral, da integral, ou do integrando. Então, vai ficar assim: a energia
vai ser igual a que si ao cubo dividido por π, que multiplica, tá? Ah, antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Nós já vimos que a integral angular do espaço angular, ok? Seno de θ de φ, vale 4π. Então, eu vou trazer esse 4π aqui para frente também. Então, não preciso me preocupar mais com a parte angular. Já integrei a parte angular. Né? Nós já vimos que aqui vai dar integral de 0 a π de seno de θ e de seno de θ de θ e de 0 a 2π de dφ. Quando a gente resolve essas duas, vai dar 4π. Então, já trouxe para cá, tá? E agora, esse termo, ele multiplica. Vamos lá. Este termo que sobrou, o operador, e este daqui. Então, vai ficar assim, integral de 0 a infinito, porque a parte angular já foi integrada, este termo, e agora, aqui, nós vamos fazer esse termo, este e este daqui, então vai ficar assim, ó, menos meio, 1 sobre r quadrado, de, a primeira derivada, em função de r, do quê? Do produto. E agora, olha, eu vou pegar o quê? Essa função. Só que esse termo aqui pré-exponencial já está lá na frente. Então, aqui é E menos que si R. Agora, menos, essa integral aqui ainda é R quadrado dr. Ok? Agora, menos integral de 0 a infinito, o quê? Este termo, este e este daqui. Então, vai ficar assim. E, opa, essa cor aqui. Vai ficar E, que se R, 1 sobre R, que estamos aqui, ok? E menos que se R ao quadrado dr, ok? A gente só precisa tomar cuidado para não cometer algum errinho bobo de cálculo, tá? Bom, então como que vai ser? A energia calculada em função do teorema variacional, em função do parâmetro variacional, vai ser então aqui, olha, 4 que si ao cubo, que multiplica integral de 0 a infinito. Deixa eu fazer o seguinte aqui. De 0 a infinito, de E menos. Estou copiando essa parte. Esse menos meio aqui, eu posso trazer ele para frente. Ok? E aí vai ficar 1 sobre
R quadrado, D, dr, R quadrado, está aqui. E agora, a primeira derivada do quê? Disso tudo? Não. Isto daqui é para integração, é o elemento de integração. Então, a derivada é esta daqui. Quando você faz essa derivada, e elevado a menos que si r, vai dar e elevado a menos que si r vezes menos que si. Então, o menos que si, vem aqui para frente, porque é uma constante. Como é menos, então vai ficar menos com menos, aqui vai dar mais. Então, aqui vai dar que sim. E aqui vai ser E menos que se R quadrado dr. Menos. Agora, essa integral aqui a gente já pode colocar numa forma que a gente saiba resolver. R quadrado dividido por R vai dar R. Então, vai ser integral de zero a infinito de R e este termo multiplicado por esse daqui, você vai conservar a base e somar os expoentes, então vai dar menos 2 que se R. Ok? E depois dr. Tá? Essa integral aqui, essa integral, a gente já sabe resolver, ok? Porque nós vimos a solução dessa integral, né? A integral de zero a infinito de x elevado a n e elevado a menos bx dx era igual ao quê? A n fatorial dividido por b elevado a n mais 1. Tá? Então, ela se encaixa bonitinho. Isso aqui a gente já está com ela pronta. Mas vamos seguir com esse lado aqui, ó. Então, vai ficar assim. O valor da energia vai ser esse termo que multiplica QC sobre 2, integral de zero a infinito, estamos aqui, e menos QCR, 1 sobre R ao quadrado, estamos aqui, deixa eu ver se eu copiei uma parte errada daqui, deixa eu ver, meio, 1 sobre R, dr e D, tá certo. Ah, tá certo, perfeito, perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que integrar esta função aqui, que é o produto de duas funções. Este não. Este daqui, este daqui é o elemento de integração. Ok? O que nós temos que integrar é justamente o quê? É justamente, integrar não, derivar. É isto daqui. Só que aqui, o que você tem? Você tem a derivada do produto. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai, então, derivar o primeiro e manter o segundo. E depois,
você vai derivar, foi ao contrário, né? Esse aqui você derivou e manteve o segundo. Agora você vai manter este e derivar este outro, ok? Aqui seria mais, mas quando você fez a regra da cadeia e derivou isso daqui, deu menos o que se. Agora, r quadrado, que vem daqui, dr menos, deixa eu deixar aqui, vou deixar aqui, menos a integral de zero a infinito de r e menos 2 que se r dr e beleza, tá? Estamos indo para o final. Eu vou tirar esta integral daqui, porque eu já sei qual é o valor dela. Depois eu copio em outro lugar. Então, vai ficar assim. O valor da energia é igual a 4 que se ao cubo, que multiplica que se sobre 2. Agora, o que vai acontecer aqui? Você vai ter duas integrais. Uma que é este termo, este e este daqui. Então, vai ser assim. Vai ser este termo e este, tá? Então, vai ficar integral de zero a infinito. Vamos ver. Este r ao quadrado e esse r ao quadrado a gente vai cortar, vai sobrar r. Então, vai ser r aqui. Esse 2 vai vir para frente. Então, nós vamos cancelar este 2 daqui com este 2. E sobrou o quê? E este multiplicado por este, menos 2 que se r dr. Agora, menos esse fulano, agora vai ser este, este e este. Então, vai ser integral de zero a infinito. Ah, então, vamos ver os r's agora. Eu tenho r quadrado aqui e r quadrado. Então, vai dar r quadrado aqui. Esse que se, ele vai para frente. Então, aqui vai ficar ao quadrado. E fora isso, se nós não esquecemos nada, vai ficar este e este daqui. Então, vai ser E menos 2 que se R e dr.
E agora menos, estamos aqui, isso, integral de 0 a infinito, r e menos 2 que se r dr e bom, e é isso. Bom, estamos acabando. Vou pegar essa integral aqui, esse valor de energia. Lembre-se que nós vamos encontrar um valor de energia que é dependente do parâmetro variacional. Então vamos lá. O valor de energia, lembrando então que a integral de 0 a infinito de x elevado a n e elevado a menos bx dx é igual a n fatorial dividido por b elevado a n mais 1. Tá? Então, o valor da energia vai ser igual a 4 psi ao cubo, que multiplica esse psi que aparece aqui, que multiplica. Vamos ver agora. Aqui, o valor de n é 1. Então, vai ser 1 sobre. Opa, o b, o nosso b é 2 psi, então vai ficar 4 psi, porque o n vale 1, então fica b, n mais 1, 1 mais 1, b ao quadrado. Então, vai ficar 4 psi ao quadrado. Tá? Então, fizemos essa parte aqui. Agora, menos este fulano, e vamos para essa integral. Aqui o n vale 2, então é 2 vezes 1, dividido pelo b, que é esse fulaninho aqui, elevado ao cubo, porque é elevado a n mais 1, e o n é 2. Então, vai ficar 8 psi ao cubo, menos, e agora esta outra aqui. Esta outra é igual à primeira, né? Então, vai ser psi, opa, só não tem o psi na frente. Vai ser igual, o n é 1, dividido, o b é 2 psi, então vai ser 4 psi ao quadrado. Ok? Acho que estamos indo bem, porque o que nós queremos é a energia em função de psi. Então, o valor da energia é igual a 4 psi ao cubo, que multiplica. Vamos lá. Aqui, então, vai ser 1 sobre este e este nós vamos cortar. Menos. Aqui, então, vai ser 1, 2, esse 2 e esse 2 nós vamos cortar.
dá QC ao quadrado. Ah, não, QC ao quadrado dividido por QC ao cubo vai dar QC é menos 1, ou 1 sobre QC. Então, vai ser 1 sobre 8 QC, menos, agora, 1 sobre 4 QC quadrado. Quando eu multiplico este termo aqui por este, vai sobrar QC quadrado. Ok? Agora, menos este daqui por este, então vai dar QC quadrado sobre 2. Deixa eu ver se é isso. Exato. E depois, este por este daqui, o 4 e o 4 vai dar que sim. Tá? E o valor da energia, então, vai ser que si quadrado menos que si quadrado sobre 2 é que si quadrado sobre 2 menos que si. Tá joia? Então, olha, para a gente não esquecer, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma função tentativa para o átomo de hidrogênio, para o orbital 1s. Como que era a nossa função tentativa? A nossa função tentativa a nossa função tentativa era que si ao cubo sobre π elevado a meio e menos que si r. Tá certo? Só que eu parto de uma função tentativa e eu preciso encontrá-la. A função tentativa, nós introduzimos esse parâmetro variacional aqui, que é o psi. E nós calculamos a energia, então, em função do psi, e foi o que nós encontramos aqui. Tá certo? Agora, qual vai ser o valor de psi que eu vou substituir aqui e dizer, olha, eu encontrei a minha função de onda? Como eu sei que o valor vai ser maior do que o real, eu vou querer que seja o menor possível. Então, eu tenho que ver qual o valor que eu coloco aqui em QC, aqui, que dê a menor energia. Eu estou querendo, então, o quê? O mínimo. Como que eu encontro o mínimo? É caracterizando esse ponto crítico. Como? É justamente fazendo a primeira derivada da energia em função do parâmetro variacional, igualando a zero. Aí eu acho o mínimo, tudo bem, eu posso achar o máximo também, ok? Em trabalhos mais precisos, você teria que trabalhar com a segunda derivada. Né? Aqui a gente sabe que vai caminhar para o mínimo. Então, como que vai ficar essa derivada aqui em termos do parâmetro variacional? Quando você derivar isso aqui, vai dar 2 que se, o 2 divide por 2, então, a gente vai ter que se e depois isso aqui, derivou em função de que se, vai dar 1. Menos 1 vai ser igual a zero. Como isso daqui veio dessa condição aqui, que é a caracterização, né, do ponto crítico, do mínimo, então eu passo 1 para cá, eu sei que o que se vai valer 1. Ok? Claro, isso a gente já sabia. Por quê? Porque nós apenas assumimos que a gente não conhecia,
mas a gente conhecia, a gente sabe que a função de onda para o átomo de hidrogênio é, ou para qualquer hidrogenoide, é Z sobre π elevado a meio E menos ZR. E para o hidrogênio, o Z vale 1. E 1 ao cubo é 1. Entendeu? Esse é um caso muito particular em que a função de onda tentativa te levou para o alto valor, para a autofunção, ok? Na grande maior parte dos casos, por óbvio, não vai ser isso. Ou seja, nós encontramos a autofunção. Você vai encontrar uma autofunção se a função tentativa te permitir fazê-lo, ok? Agora, se você quiser saber qual que é a energia, uma vez que você determinou qual é o valor de que se que te dá a menor energia, você substitui isto daqui, aqui. Então vai ficar a energia vai ser 1 ao quadrado sobre 2 menos 1. E isso é igual ao quê? A menos meio. Se você se lembra das unidades atômicas, a energia do orbital 1s do átomo de hidrogênio é menos meio Hartree, menos meio unidade atômica, ok? Então, essa é a estratégia do procedimento variacional. Você quer achar a função de onda, você sai de uma função de onda tentativa. Aqui eu meio que forcei a barra, porque eu saí de uma função de onda tentativa que a gente já sabia que ela, antes de começar a resolver o exercício, quem está acostumado com a mecânica quântica já sabe que o parâmetro variacional ali vai dar 1. Porque colocando o 1 ali, você chega na autofunção. Veja que eu não estou dizendo que sempre você vai cair numa autofunção. Não. Dependendo da tua função tentativa, não tem como você chegar na autofunção. Na grande maior parte das vezes, é o que vai acontecer. Você não vai chegar numa autofunção, mas vai chegar numa função. Essa função vai proporcionar um resultado que é maior do que a energia real. Mas, ainda que seja maior do que a energia real, do ponto de vista variacional, vai ser a menor energia possível. É a menor energia que você consegue em direção ao valor real. E, portanto, quanto mais próxima for a sua energia da energia real, a tua função de onda otimizada é melhor, ok? Então, no slide, eu mostrava justamente isso, né? Veja que aqui eu tenho a integral variacional. Ok. Agora, se eu tenho uma função que não é o psi0, que é uma autofunção, eu tenho uma outra qualquer e eu calculo a energia dessa outra qualquer, sempre a energia vai ser maior do que a energia real, que é aquela que se baseia na autofunção, tá? Então, como que nós fazemos na prática? A gente pega uma função qualquer e colocamos um ou mais parâmetros que são variacionais. Calculamos a energia, então, em termos dessa função que contém esses parâmetros variacionais, através da integral variacional. Com isso, você vai ter uma energia que vai ser maior ou igual
a energia real, ok? Mas o que você vai ter é uma energia dependente dos parâmetros variacionais. Para encontrar qual que é o parâmetro variacional que resulta na menor energia, você faz a derivada da energia em função de cada parâmetro variacional, igual a zero. Naquele caso ali, no caso precedente que nós utilizamos, nós tínhamos apenas um parâmetro variacional. E o que eu fiz com vocês foi exatamente isso daqui. Ou seja, nós partimos dessa função de onda aqui tentativa e substituímos o número atômico por um parâmetro variacional. E calculamos a energia. Aqui eu já mostro direto que só importa a parte radial, a parte angular não. Tá? Então, a função de onda e aqui. Só que eu não a desenvolvi, né? Deixei para desenvolver agora nesse encontro síncrono. Mas veja que a energia, em função do parâmetro variacional, é a mesma. Então, você faz a derivada da energia e encontra qual que é o valor ótimo do parâmetro variacional. Traz o valor ótimo para cá, encontra a energia do sistema, que nesse caso vai ser o próprio alto valor, porque, devido à nossa escolha malandra da função de onda tentativa, nós conseguimos chegar na autofunção, tá? Mas, depois, com o tempo, você dê uma olhada no vídeo. Se você sai com uma função de onda distinta, por exemplo, dessa daqui, olha, você sabe que essa é a autofunção, mas se a tua função de onda de partida for essa aqui não é uma autofunção do, do, do um S, do átomo de hidrogênio. Então, quando você der o mesmo tratamento, calcule a energia em função do parâmetro variacional, utilizando, dando o mesmo tratamento. Olha o termo de energia cinética, o termo de energia potencial, ok? Só que aqui a função de onda é esta daqui. Quando você faz isso, você vai encontrar que a energia depende do parâmetro variacional de uma forma diferente. E quando você faz a derivada da energia em função do parâmetro variacional, você vai encontrar que o parâmetro variacional vale meio, vale 1,5, 3 meios. Como que é essa função de onda, então? Essa função de onda vai ser esse parâmetro variacional substituído por esses valores. Está aqui, ó. E aqui também. E qual que vai ser a energia? Aí você pega este valor e traz aqui. E você encontra a energia. É, veja que, do ponto de vista variacional, essa energia aqui está ok. Por quê? Porque você sabe que a energia real é menos meio, menos 0,5. E essa energia aqui, ela é maior, ou seja, ela é menos negativa. Ela é 0,375, ela está acima da energia exata. Por quê? Porque a tua função de onda otimizada não é uma autofunção do operador hamiltoniano do sistema. Se a função de onda não é uma autofunção, então o valor calculado da energia vai ser maior do que o valor real, que é a essência do teorema variacional. Tá bom? Bom, eu poderia começar com essa função de onda tentativa para já mostrar a, a conexão com o teorema variacional. Por que eu peguei uma função tentativa que leve ao átomo a solução exata?
Fiz isso com um olhar no futuro, né. Por quê? Porque eu queria comentar o método variacional para o átomo de hélio, porque para partículas com uma para sistemas com uma única partícula, a gente tem solução exata. Nós nos interessamos no método aproximado, especialmente para sistemas multieletrônicos. E o mais simples é o hélio. Como que nós fazemos? Nós descrevemos o hélio, numa primeira aproximação, como um produto de funções de onda monoeletrônica. O que eu quero dizer com isso? Essa função é para o elétron 1 e essa função aqui é para o elétron 2. Um S. Mas que função que é essa? É um S do hidrogenoide hélio mais. E essa aqui também, ou seja, o que nós temos aqui é o hidrogenoide do hélio. Como? Eu substituo esse Z por 2. Aí, ó, tá aqui. Então, quando a gente quer tratar um sistema multieletrônico, em geral, nós começamos utilizando uma função que é o produto de funções de onda monoeletrônica. Esse produto aqui não é uma autofunção do operador hamiltoniano total. Se você se lembra do vídeo sobre os sistemas multieletrônicos, esse produto aqui, ele é uma autofunção do operador aproximado. E o que que era o operador aproximado? Era o operador que contém apenas a energia cinética e potencial das partículas e negligencia o termo de repulsão intereletrônico. Se você não se lembra, não deixe de dar uma olhada naquele vídeo. Então, o que eu faço? Eu simplesmente pego aqui, ó, essa é o hidrogenoide para o hélio mais. Aqui é 2 e aqui é 2, que é a carga nuclear do hélio. Aqui também. Eu tenho a função de onda, então, é, muito aproximada para o hélio, 2 elétrons, dado dessa forma. R1 que significa que é coordenada do elétron 1 e R2 do elétron 2. Só que veja, essa função de onda, dificilmente eu poderia esperar que ela descrevesse bem o, o hélio. Por quê? Porque ela está me dizendo que cada elétron sente uma carga nuclear de 2. Isso é verdadeiro? Não. Isso só é verdadeiro se um elétron não interagir com o outro. Só que eles interagem. E um elétron chega a blindar o outro. Então, a carga nuclear que cada elétron enxerga é menor do que 2. Como que a gente resolve isso? Bom, utilizamos o teorema variacional. Substituímos a carga nuclear por um parâmetro variacional. Da mesma forma que nós fizemos antes. Aí, ó. Ok? Tanto para o elétron 1 quanto para o elétron 2. E vamos resolver. Ó, um S' é isso daqui, que é esta, só que trocando a carga nuclear pelo parâmetro variacional. E aqui é o cálculo, né? Integral aqui para o elétron 1, que é uma integral tripla, e para o elétron 2, que é uma integral tripla. Esse daqui é o hamiltoniano para o elétron 1 e esse para o elétron 2. Quando o elétron 1 e o elétron 2 não se veem. E esse é o termo de repulsão intereletrônica. Então, você vai fazer este daqui multiplicado por este, você vai ter este termo. Também vai ter este, vão ser iguais.
porque essas funções são reais. Então você vai ter que fazer isto daqui, isto e assim por diante, tá? Quando isso é feito, aqui eu copio novamente a integral, só que mostro, distingo, na verdade, os elétrons por cores. Então, elétron 1 azul, elétron 2 vermelho. E o termo bieletrônico que pertence aos dois elétrons em verde. Quando a gente desenvolve isso daqui, vai ficar assim, ó. Aqui desenvolvi mesmo, que é para você entender o que que é essa integral aqui, olha. O que que é essa integral? Isso aqui é integral tripla para o elétron 1. Aqui é integral tripla para o elétron 2. Esse fulaninho, S', é um S, só que modificado com parâmetro variacional. Mas o azul é para o elétron 1 e o vermelho é para o elétron 2. E o que que é este daqui? Esse aqui é o termo de energia cinética para o elétron 1, que é aquele termo em R. Aqui você não precisa levar em conta o termo angular, pelos mesmos motivos. E aqui, o termo de energia de atração nuclear tem esse 2, diferentemente daquele caso do átomo de hidrogênio, que o núcleo era 1. Este daqui é o termo de energia cinética do elétron 2, está aqui. E esse aqui é o termo de energia de atração do elétron 2 ao núcleo, está aqui. O termo de repulsão e, novamente, a função de onda. E, claro, esse aqui é o elemento de integração para o elétron 1 e esse daqui para o elétron 2. Tá? Então, em geral, o que a gente faz aqui é separar as variáveis. Nós vamos ter 3 integrais, uma para cada elétron. Uma para o elétron 1, outra para o elétron 2 e outro termo bioeletrônico. Essa integral aqui vai agir só na parte azul. Então, você pega isto, tudo isto e isto aqui. E esta daqui, só na parte vermelha, ok? Aqui eu já ponho de uma forma econômica, sem explicitar a função de onda, ok? Só escrevendo um S'. Então, quando você faz aquela distributiva, você vai encontrar essas 3 integrais. Uma, 2 e 3, tá? Só que esse termo aqui, ele vale 1. Esse termo vale 1, porque é a condição de normalização da função de onda. Então, essas integrais, aqui já está direto. Ó, isso aqui vale 1. E o que, que é isto daqui? Isto daqui é o que nós calculamos para o átomo de hidrogênio, com a única diferença que no lugar de 1 aqui, vai 2. Então, você vai encontrar o mesmo valor, com exceção desse 2 aqui, que vem dessa modificação. Então, você vai encontrar este valor para o elétron 1, este para o elétron 2. Claro, o elétron 1 e o elétron 2 têm a mesma descrição orbital. E essa integral aqui já é mais complicada de resolver. Ok? Há várias formas de resolver. Tá? Você encontra a resolução dessa integral aqui fisicamente, uma resolução física, uma resolução mais matemática, uma outra reconhecendo, expandindo esse termo aqui em termos dos harmônicos esféricos, ok?
você encontra a resolução, por exemplo, no livro do Macquarie, no Levine, ok? E essa integral aqui, bieletrônica, pertence aos 2 elétrons, vai dar esse resultado. Então, a tua energia para o hélio, em função do parâmetro variacional, vai dar isso daqui. Qual que é o valor do parâmetro variacional? Então, você vai derivar esse termo e igualar a zero. E vai encontrar que é 27/16. 27/16, 27 dividido por 16 é 1,7 praticamente. Então, isso significa que nessa função aqui, nesse simples produto, você teria uma menor energia quando esse parâmetro variacional aqui fosse 1,7. Isso faz sentido. Por quê? Se esse valor é 1,7 e não 2, significa que a função de onda ela vai decair mais lentamente. Por quê? Porque a força nuclear, a atração nuclear, que é medido por esse termo, é menor. Por que é menor? Porque há o efeito de blindagem do outro elétron. Então, se você quiser descrever a função de onda do hélio como um produto de funções de onda monoeletrônico hidrogenoide, tudo bem. Só que para você ter um resultado mais acurado, você não pode simplesmente fazer um produto de dois hidrogenoide como tal. Você precisa encontrar um valor melhor que substitua essa carga nuclear. Então, você coloca aqui um parâmetro variacional. Calcula a energia em função desse parâmetro variacional e encontra como que a energia depende do parâmetro variacional. Deriva para saber qual que é o melhor valor, que é este daqui. E se você pegar esse termo e trazer aqui, você vai calcular a energia do hélio, que é menos 2,75. Ah, desculpa. Quando esse parâmetro for 2, ou seja, quando a carga nuclear for 2, você vai encontrar esse valor. Mas quando tiver esse valor, a energia vai ser mais negativa, ok? Enquanto que o valor experimental está aqui. Mas veja que o teu valor calculado com o teorema variacional ainda é maior do que o experimental. Você só vai ter o valor experimental se você tiver a autofunção, ok? Mas como o simples produto não é uma autofunção do Hamiltoniano total, a sua energia sempre vai ser maior do que a energia experimental, que a energia real, ok?